E agora, um dos momentos mais esperados do dia, o Prêmio Liberdade Empresarial. E para a entrega do prêmio, convido ao palco Luan Esperandio, associado alumni do Instituto e diretor de operações do Ranking dos Políticos. Terra sem lei. Foi assim que o maior jornal do Brasil definiu o Espírito Santo de 2003. Vocês podem estranhar, mas nos anos 90, o solo capixaba era protagonista da corrupção, da lavagem de dinheiro e da relação espúria entre parte da classe política e o crime organizado. Endividado, o Estado não conseguia arcar com seus compromissos e pagar os servidores públicos, e a população capixaba ficava sem serviços básicos. Mais de 1.500 pessoas foram assassinadas em meio a esse caos institucional. Autores estudados no ciclo de estudos do Líderes da Manhã, como Acemoglu e Robson, que inclusive venceram o Nobel de Economia deste ano, apontam que sem instituições inclusivas, simplesmente não é possível termos, de forma sustentável, prosperidade econômica, social e geração de riqueza. E não era diferente no Espírito Santo, onde grandes empresas simplesmente fechavam as suas portas e o desemprego aumentava. Parecia não haver saída, parecia. Mas, às vezes, é preciso chegar ao limite para que, de fato, transformações duradouras e verdadeiras aconteçam. Hoje, nós estamos aqui para celebrar a visão e a coragem de um indivíduo que ajudou a transformar um Estado que estava à beira do colapso. Carlos Aguiar é um cearense de posições firmes, um pragmatismo inabalável. E é a personificação de um líder que enxerga além do óbvio e que age onde muitos hesitariam. Ele chegou aqui ao Espírito Santo há 4 décadas e foi um executivo da Aracruz Celulose. E sob sua liderança de uma companhia endividada, se transformou em uma das maiores empresas do mundo. Mas o impacto de Aguiar vai muito além dos números, muito além das cifras. Bom, ele, como alguém de visão de mundo global e alma sensível, típica e inerente do excelente pianista que ele sabia que para fortalecer a sua empresa era preciso contribuir para o fortalecimento da sociedade onde ela operava. Bom, existia demanda para melhorar as instituições e aprimorar as políticas públicas do Espírito Santo. E foi nesse cenário que Carlos financiou os estudos iniciais que transformaram a demanda em uma solução palpável. Foi a origem do Espírito Santo em Ação, que uniu também outros titãs que passaram a abraçar a execução deste projeto desde então. Não à toa, a realidade hoje é outra, e a terra sem lei se transformou em uma terra de oportunidades. Um grande empresário não se limita aos muros da própria empresa, ele enxerga como ele consegue aprimorar e impactar a sociedade ao seu redor. E é por isso que em 2024 o Instituto Líderes do Amanhã tem a honra de entregar o Prêmio Liberdade Empresarial para Carlos Aguiar. Obrigado. Muita generosidade das suas palavras. Opa, que coisa linda. Espetacular.
trajetória. Fica à vontade. As palavras me deixaram emocionado, quase não consegui subir. Mas, primeiro, queria cumprimentar a todos, meu boa tarde. É com muita emoção que eu recebo essa homenagem, essa premiação, num evento justamente dedicado à liberdade e à democracia. Honra porque, desde pequeno, sempre ouvi de meus pais e avós que a liberdade era o bem maior da humanidade. Talvez porque eles viveram a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, quando puderam, mesmo aqui de longe, sentir como a tirania do nazismo e do comunismo abalaram as estruturas do mundo ocidental. Emoção porque, aos 79 anos, há uns 4 anos afastado da vida corporativa e uns 12 anos da vida executiva, ainda recebo a generosidade dos jovens do Líderes, me premiando por algumas ações que fiz lá atrás e que não eram nada mais do que minha obrigação como profissional e como cidadão desse Estado. Como estamos num evento dedicado à liberdade e à democracia, quero contar um pouco de história, porque que esses dois temas impactaram a minha vida, minha carreira profissional e a minha vida em particular. Trabalhei sempre com líderes, tive muita sorte na vida com líderes que defendiam ardorosamente a democracia e a liberdade dentro de suas próprias empresas. Liberdade de expressão, de ir e vir, de falar de portas abertas, de pensar grande, ouvir opiniões diferentes, de liderar pelo exemplo, liberdade religiosa, de consciência, liberdade financeira e, sobretudo, a liberdade maior de saber conter a si mesmo em prol do seu time, da comunidade e da sociedade. Talvez esta tenha sido a principal lição. Ao longo da vida, também vi o quanto a liberdade econômica, financeira, pode tirar milhões da miséria e da pobreza. Meu primeiro emprego, saindo da universidade em 1969, durante o período militar, tive a audácia de me dirigir ao diretor da fábrica onde trabalhava, mal tinha chegado, e reclamar das condições de trabalho, afirmando que elas eram o exemplo da opressão capitalista sobre os pobres trabalhadores brasileiros. Muita coragem, né? Mas não era coragem, era falta de juízo. O americano, meu líder, ouviu tudo em silêncio e, quando eu terminei, ele me explicou que tinha uma solução com novas tecnologias, mas ela implicaria em redução de pessoal, impactando as famílias, e, por essa razão, estavam adiando pôr isso em prática, porque o lugar era muito pequeno. Acrescentou ainda que, por experiência própria, toda solução sempre tem prós e contras, mas temos de fazer o certo sem deixar de olhar as consequências e nos responsabilizarmos pelas mesmas. Fui surpreendido como um ouvinte sincero sobre a situação por mim reportada e, principalmente, pela liberdade que aquele líder me dava, ouvindo-me com minha linguagem bem à esquerda e me conduzindo para uma discussão normal, sem apelos ideológicos, olhando simplesmente para a solução do problema que levei, seus impactos para a empresa, para os empregados e suas famílias. Em seguida, ele me pediu para ajudar na solução que eles vinham protelando, já que eu estava interessado em resolver o problema. Passou a bola, né? Ali aprendi que naquela empresa eu tinha liberdade de me expressar, de pensar, de ouvir opiniões, de treinar minha consciência, mas também tinha que assumir minhas responsabilidades e tomar decisões difíceis. Não perdi meu emprego e nem eles perderam um profissional que trazia no coração o desejo de melhorar não só a minha vida, mas a dos demais à minha volta. Foi em outra empresa americana que sofri meu primeiro revés profissional, pois me mudei em busca do sonho de me radicar em São Paulo,
fazendo um projeto de uma nova fábrica de celulose e papel, saindo do papel, implantando e, posteriormente, me tornando um gerente, morando no estado mais adiantado do país. Um sonho de um nordestino vindo do interior do Ceará, onde as oportunidades são de 1 para 1 milhão de viver e vencer no Sul Maravilha. Nasci em Sobral, famosa por ter sido um dos locais escolhidos por Einstein para acompanhar, em 1919, um eclipse do Sol que concorreria para comprovar sua teoria da relatividade. Também ficou famosa agora só com o Ciro Gomes. De Sobral, mudamos para Camusim, cidade a 300 quilômetros de Fortaleza, onde passei minha infância, à beira-mar, vendo uma base americana usada durante a guerra, que me despertava o olhar para o mundo, com histórias e músicas tocadas na rádio da cidade, com forte influência estrangeira. Aquilo ali me chamou muita atenção, que um dia eu teria que sair do Brasil. O sonhado projeto de São Paulo sofreu forte oposição de interesses de grupos locais e nacionais, com o apoio de ambientalistas. Nesse tipo de luta, é comum o vale-tudo, que me fez aprender a avaliar o uso das teorias, das virtudes, dos valores e das narrativas. E aprendi a confirmar que são os interesses em jogo e não a verdade pura e simples a ditar o rumo das coisas. O projeto passou por exigências e pressões heterodoxas, e, mais uma vez, eu fui surpreendido pelos representantes do capitalismo, que me deram uma nova lição, a da ética nos negócios, da existência de um caráter corporativo, ações que eu achava longe de fazer parte do mundo capitalista. Eles não só não cederam às pressões heterodoxas, como tomaram a decisão de terminar com o projeto, mesmo após ter investido mais de 30 milhões de dólares, e voltaram para seu país. Foi esse o meu sonho, mas aprendi uma grande lição. Ali eu aprendi sobre a extrema liberdade que aqueles líderes tiveram para decidir por valores e princípios, e não apenas visando os resultados e os objetivos finais, que era de construir uma fábrica moderna, competitiva, que daria ao Brasil muitos empregos e divisas e muito lucro para a empresa. Estas lições aprendidas se juntaram a várias outras em minha convivência com CEOs de grande caráter que eu encontrei na minha carreira. Com o fim do projeto, escolhi o Espírito Santo para trabalhar e morar, e é onde estou até hoje. Vim para Aracruz Celulose, cujo chairman era o Sr. Lawrence, um norueguês herói de guerra em seu país, e cujas ideias de capitalismo à moda escandinava, democracia, economia de mercado, transformaram Aracruz no ícone mundial do setor de celulose, a partir de florestas plantadas de eucalipto. Aquele homem que lutou física e mentalmente pelas liberdades contra o nazismo que invadiu sua Noruega, arriscando a própria pele, nos passou valores que impregnaram o nosso dia a dia, na gestão da empresa, de nossos empregados, das pessoas, de nosso entorno e de nossos stakeholders. Um dos valores do Sr. Lawrence, a busca da verdade nas questões ambientais da Aracruz, ele liderou um estudo científico internacional para verificar o impacto de toda a cadeia produtiva da indústria de celulose e papel no meio ambiente, desde as florestas até a reciclagem dos descartes de produtos finais. A Aracruz tinha que dar sua contribuição para tais estudos no valor de aproximadamente 1,2 milhões de dólares, pois se tratava de um projeto internacional de longo alcance. Para isso, a gente teve que levar para a aprovação do Conselho, quando um dos conselheiros perguntou se não correríamos o risco de desvalorizar o negócio, caso fosse constatado um impacto ambiental significativo ao término do projeto. O Sr. Lawrence respondeu: eu preciso saber da verdade, pois, se for este o caso, ou saio do negócio, ou vamos desenvolver novas tecnologias para torná-lo aceitável ambientalmente. Felizmente, os resultados foram compatíveis com os tempos modernos e o estudo deixou todo mundo com dados e fatos para seguir em frente. A convivência com homens daquele quilate me mostrou que são os indivíduos os principais geradores de valor e de exemplos para a sociedade. Seja na ética, na moral, na inovação, em prol do aperfeiçoamento do seu entorno, também aprendi com eles que temos de ter uma colaboração com a sociedade, aproveitar seu imenso acervo de conhecimentos
e riquezas acumuladas, sem o que o indivíduo sozinho pouco ou nada poderia fazer. São os indivíduos e não o Estado que criam o nobre e o sublime, e para isso é preciso que o Estado e a sociedade não reduzam o indivíduo à dimensão comum, à homogeneidade, pois essa reduz a criatividade e a originalidade. É fundamental manter o equilíbrio entre o indivíduo e a sociedade, um dos pilares do empreendedorismo. Se aprendi com indivíduos de liderança inspiradora, a ética dos negócios, valores de liberdade, interação indivíduo-sociedade, foi com a prática da gestão do trabalho, com as observações em viagens ao exterior, que entendi que existiam diversas nuances de capitalismo e de socialismo, pois visitei muitas fábricas e clientes em países que tinham diferentes regimes políticos, muitos deles até já desaparecidos. Observei o capitalismo de bem-estar social dos escandinavos, que era diferente daquele dos países europeus, o capitalismo japonês, que era diferente do australiano, do americano, mais pragmáticos e libertários. Visitei países comunistas ou socialistas com maior ou menor autoritarismo, maior ou menor centralização na economia e vi suas mudanças para melhor depois do final da União Soviética e da queda do Muro de Berlim. Foram 70 anos de experiência e caíram com o final da União Soviética. Também me dei conta de como a palavra democracia era usada tanto para uns como para outros. A palavra democracia, por ter um apelo moral universal, é usada pelos políticos para gerar boas narrativas e influenciar seus cidadãos. Assim, por exemplo, era chamada de República Democrática da Alemanha, a parte oriental daquele país que ficava por detrás de um gigantesco muro, criando, na época, todo tipo de dificuldades para que seus habitantes de lá não saíssem. O muro era um símbolo do medo e da tirania do Estado. Viviam na famosa cortina de ferro e se denominavam democracia. Acompanhei a falta de liberdade de expressão, de ir e vir, de religião, de pensamento e até musical, pois, por algum tempo, o jazz era proibido na União Soviética e até em Cuba, numa censura aos sentimentos e à cultura. Vi isso de perto. E onde não existem essas liberdades, onde o Estado controla os meios de produção, a propriedade, o pensamento, numa homogeneização total, não prevalece a criatividade, a inovação e o desenvolvimento humano. Criam-se espaços para a tirania. Não se pode trocar o gigantesco aprendizado oriundo de bilhões de relações entre indivíduos, empresas e governos, ou seja, do mercado próprio dos regimes de economias abertas, pela inteligência, por mais que seja, de 20 mil pretensos sábios tecnocratas, como nas economias centralizadas. Assim, acompanhei de perto as grandes mudanças introduzidas na China por Deng Xiaoping, abrindo sua economia, enviando milhares de estudantes para o Ocidente, criando sua bolsa de valores, atraindo capitais, transformando um país que era muito mais pobre que o Brasil na década de 70, numa potência econômica global, rivalizando com os Estados Unidos. Em resumo, aceitaram as liberdades econômicas, deram segurança jurídica aos investidores, fizeram abertura nas demais liberdades, ainda que não fossem nos padrões ocidentais, para conseguirem grandes mudanças, tirando mais de 800 milhões de pessoas da miséria e da pobreza, gerando uma classe média com alto poder aquisitivo, contribuindo para que o setor de celulose e papel do Brasil se agigantasse, aproveitando daquele crescimento. Fiz parte dessa história também. Elevaram o seu consumo de papel de menos de 5 quilos per capita na era do Mao Tse-tung para quase 70 quilos per capita nos tempos atuais. Grande avanço civilizacional. Me entristece ver que o Brasil, com sua gestão econômica errática, voos de galinha e décadas perdidas, não tem alcançado o crescimento registrado para a China, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul e até aqui próximo o Chile, com renda média per capita melhor que a nossa. Mas não perco as esperanças, pois a indústria de celulose vem demonstrando que neste mesmo país, com esses mesmos governantes, tem acompanhado o crescimento do mundo em velocidade chinesa, nos dando o sinal que, se tivermos boa gestão, estratégia, investimento em educação, inovação e uma boa infraestrutura, seremos campeões em muitas áreas da economia global. Outro exemplo vivo da minha carreira é o nosso Espírito Santo.
Como já foi dito aqui, no final dos anos 90, início dos 2000, nosso Estado passava por uma crise política, institucional e moral que gerou um péssimo ambiente de negócios, corrupção e desmoralização das instituições, com impacto negativo na economia do Estado, com as contas públicas em frangalhos, salários atrasados, fornecedores sem receber, empresas abandonando o Estado, ameaças de intervenção federal, enfim, um caos político-econômico. Chegaram a aprovar no Legislativo uma lei inconstitucional contra o plantio de eucalipto exclusivamente para uso em celulose, obviamente para pressionar uma empresa. As lições aprendidas ao longo da minha carreira e a boa governança da empresa nos guiaram pelos caminhos da verdade e da ética dos negócios. De novo, indivíduos de diferentes origens, credos, ideologias, orientações, se reuniram e resolveram se associar de diversas formas, tendo como único intuito a recuperação ética, moral, econômica e financeira do Estado. Tínhamos o propósito de ter um Estado com boa educação, contas públicas em dia, enfim, um plano estratégico de longa visão para que pudesse ter longa duração e alcançar um ambiente onde se pudesse prosperar, tanto nos negócios como na vida comunitária. Para isso, fundamos o Espírito Santo em Ação, que se uniu à OAB, a diversas igrejas, associações e federações, sociedade civil, para, junto, darmos novos rumos ao Estado e também nos associamos às novas lideranças políticas para realizar a transformação. Estamos agora, 20 anos depois, com o Estado com contas públicas em dia, com elevada posição no ranking da educação, com o planejamento estratégico que vem sendo seguido por governantes de diferentes matizes, dando a todos nós, capixabas, um orgulho de aqui viver, desenvolver e crescer. Recuperamos a liberdade de fazer negócios seguindo as regras do jogo da democracia. Posteriormente, criamos o Líderes do Amanhã com a perspectiva de formação de novas lideranças francamente motivadas pelas liberdades, pela economia de mercado, pelo equilíbrio entre o indivíduo e o Estado, com o objetivo nobre de lutar por uma sociedade ética, justa e que produza igualdade de oportunidades para todos, em especial através da educação. Não quero fechar essas reflexões sem me referir às grandes mudanças que estamos vivendo, novas tecnologias, inteligência artificial, robótica, grande velocidade de informações, luta pelo poder global, nova ordem mundial em gestação, guerras e a presença onipresente das redes sociais ameaçando os valores morais e democráticos com censuras, cancelamentos e polarizações. Isso está dando espaço aos que gostam demais do poder, principalmente por se esconderem atrás das telas. São os tiranos das telas. Estamos vendo isso no âmbito pessoal e das instituições dos países. Reforço aos mais jovens aqui presentes para tomarem cuidado com o isolamento e a solidão das redes sociais e dos trabalhos virtuais ou de home office. Acredito que só nos realizamos na vida no meio de pessoas, no mundo das relações humanas, pois somente nesse mundo os riscos, conflitos, competições, prazeres e responsabilidades é que adquirimos a verdadeira liberdade, o autoconhecimento e a autodescoberta, para equilibrar a nossa individualidade, fruto da interação com outras pessoas. Isto é o que nos eleva à condição de seres humanos responsáveis por ideias e atitudes perante os demais. Se querem liderar pelo exemplo, põe a mão na massa nas relações humanas. Através delas, podemos libertar corações e mentes. Encerro essa reflexão parabenizando líderes pela bela construção dessa instituição, que poderá e deverá se tornar um grande think tank do Espírito Santo e do Brasil. Fui seu conselheiro e saí convicto que eles têm um horizonte, no meu modo de ver, na direção correta para a transformação desse país, sendo um exemplo para que seus métodos e propósitos possam proliferar Brasil afora. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. O Instituto agradece suas contribuições, o impacto positivo no cenário de negócios capixaba e nacional.